Boa noite, gente, tudo bem? 28º dia da minha quaresma de São Miguel. Vamos para mais um dia do meu propósito. E hoje acabei gravando tarde de novo. Mais um dia que eu gravo no final do dia. Mas vamos lá. Vamos começar rezando. E daí eu vou falar algumas coisinhas com vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus, que através das palavras que saem da minha boca hoje, que o Senhor consiga colocar no coração de cada pessoa que está aqui o que cada um precisa ouvir. Que não seja apenas mais um vídeo que elas assistam, mas que seja um vídeo que realmente seja Deus falando com cada uma delas. Que cada mensagem, cada palavra possa ter um sentido que aquela pessoa procura na sua vida. Que cada um sempre tenha memórias com Deus, tenha lembranças, guarde no coração tudo que Deus já fez na sua vida e que através dessas lembranças conheça cada vez mais o Deus que a gente serve, que a cada dia essas lembranças possam ser renovadas e que cada memória nova, cada pedido, cada oração seja como uma carta para Deus, uma carta viva, uma carta de tudo da sua vida, de seu testemunho com Deus. E que você nunca esqueça que você tem um Pai que olha por você, que cada pessoa que está aqui, cada dia mais se fortaleça com cada palavra, que tenha uma vida cheia do propósito, que tenha uma vida que seja um testemunho da sua fé e que cada vez mais a gente possa ser uma carta viva de Deus para cada pessoa que está ao nosso redor, que convive com a gente, para cada familiar nosso. Esse é o meu desejo para o vídeo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vou falar um pouquinho hoje sobre o tempo de Deus, sobre a memória de Deus. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho uma memória muito curta. Tem muitas coisas da minha vida de quando eu era nova, que incrivelmente eu não lembro de muita coisa. Se você me perguntar, eu estudei em colégio de freiras. Eu lembro que eu tinha aula de ensino religioso, mas eu não lembro de nenhum ensinamento que eu tenha trazido. Eu ouvi com certeza todas as histórias da Bíblia, mas não é uma coisa que ficou na minha memória. Eu gostaria que fosse, mas a gente esquece muita coisa, né? E Jesus já fez muitas coisas em nossas vidas e muitas vezes a gente esquece. Se a gente para pensar, a gente, com a correria, com o dia a dia, a gente acaba não valorizando, né, essas memórias. E eu penso, assim como a gente faz com a nossa família, quando nasce. Eu, por exemplo, tenho livros da Luísa de quando ela nasceu. Álbuns de fotos, né? Na época que se revelava foto, né? Eu tenho álbuns, eu tenho um álbum de foto com todas as fotos da Luísa, de quando ela era nenê, na maternidade, no hospital, de quando eu estava grávida. Hoje em dia ainda se faz, né? Book de gestante. Tem muitos álbuns que a gente compartilha, que a gente gosta de guardar, né? Casamento.
Eu tenho meu álbum de casamento, eu tenho meu álbum de lua de mel, eu tenho, quando eu era mais nova, né, hoje em dia não existe mais isso, eu colecionava papel de carta. A gente tinha um caderno que a gente levava na escola, vou abaixar um pouquinho a música, que a gente levava na escola e que era, eu não lembro se tinha um nome esse caderno, mas que, caderno de recordações, eu não lembro o que era. Cada amiga nossa deixava uma mensagem pra gente, levava pra casa e colava adesivo e deixava uma mensagem, uma carta, né? Escrita pra gente falando, você é minha melhor amiga. Tinha várias coisinhas, né? De cada. E desenhava e colava adesivo. Então eu tenho ainda, acho que, não sei se era caderno de recordação, eu não lembro o nome, mas era uma recordação que eu guardo ainda. A gente tinha papel de carta que a gente colecionava, né, as meninas, e a gente trocava, eu levava na escola para trocar. E muitos desses papéis de carta a gente tinha uma carta que a gente escrevia para um amigo ou dava uma carta no papel de carta. Então são algumas memórias que a gente guarda, né? A gente às vezes não guarda ticket de cinema, de alguma coisa importante que aconteceu na nossa vida. A gente guarda guardanapo com o primeiro bilhete que a gente recebeu. Tem muitas... A primeira carta de namorado, né? Tem tantos exemplos, né? Eu tenho algumas cartas que o Jairo me mandou quando a gente namorava. Cartões de aniversário. E são coisas que a gente guarda, né? Hoje em dia, tudo é tão mais digital, né? Que isso vai se perdendo um pouco, né? Lógico que ainda, né? A gente guarda algumas coisas, a gente gosta de ter fisicamente, né? Porque hoje é tudo tão digital, parece que a gente não guarda tanto as lembranças quanto a gente guardava antes, né? Assim como eu falei que meu pai guardou um pendrive cheio de fotos no cofre da nossa casa, que a gente descobriu assim que ele faleceu, eram memórias que ele queria que todas nós soubéssemos que eram o maior tesouro dele, né? Que ele queria deixar guardado, né? E a memória é uma arma tão poderosa, né? É uma lembrança pra gente nunca se esquecer. Se a gente fizesse das nossas memórias com Deus o que a gente fazia antigamente, né? E ainda faz algumas coisas hoje em dia. Tem muitas vezes que a gente esquece de muita coisa. E essas memórias são muito importantes. Se não tivesse a Bíblia, a gente não ia ter nenhuma memória do que aconteceu, né? É uma carta, né? É um manual, como eu falo, né? De como a gente viver, né? De todos os ensinamentos. É uma mensagem de Deus que Ele deixou pra gente, né? E Ele deixou escrito através dos apóstolos, né? A gente esquece as coisas que a gente fez de errado e a gente volta a cometer o mesmo erro. Quantas vezes a gente volta a cometer? E Deus tá sempre lá, né? A gente repete, né? E eu vejo que muitas memórias que eu tinha foram apagadas. Eu não consigo lembrar com facilidade. Então, uma coisa que eu faço hoje em dia é anotar. Quando eu tenho um sonho, quando eu tenho alguma passagem importante, eu pego a Bíblia e grifo e anoto num caderno e faço uma reflexão, né? Porque são memórias que são importantes pra gente, que podem fazer muita diferença em um momento de dor, em um momento que a gente estiver procurando pela palavra de Deus. Às vezes a resposta está dentro de nós mesmos. Deus já nos deu essa resposta. A gente só não tinha entendimento de quando a gente iria usá-la. Mas Deus fala com a gente através de pessoas, através de sonhos, através da Bíblia. Deus é uma palavra viva, né, na nossa vida. Assim como a gente guarda, né, hoje em dia,
nessa modernidade, as coisas importantes, né, que a gente quer guardar num HD externo, né, geralmente a gente tem um HD, que é um compartimento externo que a gente coloca todas as nossas coisas, né, a gente tem um HD interno, que é o nosso coração. Então, que a gente possa guardar boas memórias com Deus e possa ter boas memórias com Ele através da nossa busca, né? Através da palavra dele, através da nossa intimidade com ele, que a gente possa colecionar memórias e que essas memórias não sejam esquecidas, que elas sejam bem guardadas num cofre, né? Um nosso HD interno que é nosso coração. Quantas memórias nós gostaríamos se a gente tivesse esse poder de deletar da nossa vida, né? Porque não são só memórias boas que a gente passou. A gente tem memórias de sofrimento, a gente tem memórias de lutas, memórias de dor, de perda, né? E se a gente pudesse deletar essas memórias, com certeza, quem não gostaria de apertar o botão de deletar, né? Mas a gente não entende que muitas dessas memórias a gente vai aprendendo, né, com o tempo, fazem parte da nossa história, né? E é através delas que nós alcançamos muitas vezes o lugar que a gente está hoje, através delas que Deus quis agir através de nós, né? Tem uma passagem da Bíblia que eu até anotei para falar para vocês, 2 Coríntios, versículo 2. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. O que Paulo está falando aqui é que nós somos a carta viva de Deus e que a gente possa enviar essa carta para muitas pessoas, que a gente possa fazer a diferença com o nosso testemunho, com a nossa experiência com Deus, com o que Deus fez através da nossa dor, das nossas memórias sofridas, né, nas nossas lutas, mas que isso tenha um propósito maior. Que Deus, através da carta, que é a nossa vida, que a gente possa enviar essa carta. Assim como eu enviava antigamente, né? Hoje em dia não se envia mais carta, é muito difícil, só contas, né? Geralmente que chegam em casa. Mas antigamente a gente enviava cartas, né? Não tinha toda essa tecnologia. E assim como a gente enviava cartão postal, enviava contando sobre a nossa vida para a pessoa, que nós mesmos possamos ser a carta viva de Deus, mostrar o que Deus fez e o que Deus quer fazer através de nós, né? E tem uma música, vou ver se eu consigo pôr aqui, que agora eu peguei no computador, que é Carta Viva de Deus. É muito linda essa música. A Thalita aqui me mandou. Vou pôr aqui. Um pouquinho pra... Eu quero ser uma carta viva de Deus pro mundo, que os homens leiam e se apaixonem por ti. Escreve essa carta do seu jeito, apaga os meus rascunhos, eu aceito. Os seus processos quero me tornar carta viva de Deus. Eu era a morte, ele é a vida. Eu sou o papel, gris a tinta, que mudou a cor da minha história. Escreveu com o seu próprio sangue um capítulo novo. Quando eu pensei que
aqui, eu vou voltar pra onde eu tava. Quero uma playlist de... Mas é muito linda essa música. Então, faz muita diferença o que a gente vai escrever na nossa carta, né? E a gente vai escrever o que a gente tem dentro da gente, que tá guardado no nosso coração. Tô tentando pôr a música aqui de novo. Acho que deu. Ó, então, a gente vai escrever o que a gente tem guardado, né? O que tá no nosso coração, o que tá no nosso HD interno, né? Não HD externo, como eu falei. Isso vai mostrar muito a nossa intimidade com Deus, o nosso convívio, as nossas memórias, as nossas experiências com Deus, né? E só tem isso quem busca, né? Quem começa, né? Quem quer ter esse relacionamento com Ele, né? Sempre olhar pra frente, mesmo que tenha passado por lutas ou obstáculos, a gente tá aqui pra escrever essa carta, né? Tem uma história muito boa sobre uma carta. A gente tinha o maior sonho quando era pequena de ir no show da Xuxa, que era no Rio de Janeiro. O show dela, aquele da nave e tudo, né? E a gente tava tendo uma promoção na Rádio Jovem Pan, que a gente mandava uma carta e eles sorteavam essa carta. E quem fosse sorteada ia passar o dia lá no show da Xuxa, no estúdio, né? E a gente tava, acho que na Paulista, fazendo alguma coisa com a minha mãe. Tava eu, minha mãe e minha irmã. E a gente falou, mãe, vamos mandar carta? Minha mãe falou, vamos mandar. Aí ela pegou, a gente comprou o maior envelope que tinha. A gente foi na banca, eu acho, comprou um envelope enorme. E daí tava tendo, na época, um show, era Super Xuxa contra o Baixo Astral. Um show não, um filme. E daí a gente colou um monte de figurinha do filme. E daí minha mãe escreveu, preencheu lá o que tinha que falar, escreveu na carta, pôs nosso nome e a gente deixou na rádio. E a gente foi sorteada. Eu nem acreditei, eu falei, meu Deus, a maior felicidade quando a gente ouviu na rádio que a gente foi sorteada. Falou o nosso nome. E daí a gente ia no show da Xuxa. Na época era de ônibus, mas tá bom. Não era de avião. E aí foi eu, minha mãe e a Carol, minha irmã. A Bruna nem tinha nascido ainda. E foi muito legal. A gente passou o dia inteiro no Rio de Janeiro. Foi cansativo, lógico. Mas a gente, com todos os sorteados, acho que tinha, não lembro quantos eles sortearam, passamos o dia inteiro no Rio de Janeiro. Eu brinquei num brinquedo lá. Me chamou pra brincar, apareci. Só que eu tinha filmagem, só que eu perdi. Mas é isso que eu falo também sobre as memórias, né? Sobre... E olha que incrível sobre o que eu tô falando. Se eu não tivesse enviado essa carta, eu não teria essa memória. Se através da minha mãe, se minha mãe não tivesse, né, acreditado na gente, acreditado no nosso sonho e enviado essa carta, a gente não ia ter essa memória que pra gente foi uma memória muito legal, muito importante. Eu brinquei, eu ganhei um monte de brinquedos, de presentes, né, era menina contra meninos. E a gente tinha que puxar uma menina e ela tinha que pôr o canudo dentro da Coca-Cola, era da Coca-Cola, a brincadeira. E a gente ganhou, levou uma bola enorme da Coca-Cola, uns brindes da Coca-Cola. E isso foi muito especial, assim, uma lembrança que eu tenho, assim, muito... de um sonho, assim, que eu tinha realizado. E a Xuxa me entrevistou. Vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você. E foi muito especial. E... se minha mãe não tivesse enviado a carta, o meu sonho, ela acreditou no meu sonho, ela enviou a carta e através dessa carta eu construí essa memória tão importante na minha vida e que pra mim, tipo, na época, ainda mais que eu era criança, falar, eu fui no show da Xuxa, era uma coisa que eu queria conhecer ela pessoalmente. Então, quanto é importante a gente acreditar nos nossos sonhos, né? Enviar essa carta e através dessa carta a gente ter boas memórias, que é a mesma coisa da vida com Deus. Nossa vida possa ser uma carta viva e que ela possa ser lida por muitas pessoas, que a nossa experiência com Deus, nosso testemunho, todas as nossas... tudo que Deus fez na nossa vida
pode ser muito importante para alguma pessoa que lê. Eu mesma, quando eu tive a primeira assim, experiência com Deus, antes de acontecer tudo, foi um testemunho que me impactou, que mexeu comigo, sabe? Então, foi a carta de alguém, né? Foi a vida de alguém que foi uma carta viva, né? De Deus. Que através dessa pessoa eu pude ler, conhecer. Quando a gente quer ler, quando a gente quer conhecer sobre algum assunto, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar, a gente vai ler, não é? A gente só lê um livro se a gente se interessa por ele, né? A gente ler por ler também não vai adiantar nada. Não vai entrar no nosso coração, não vai ficar guardado. Então é isso. Se a nossa vida for uma carta viva, a pessoa vai ler através da gente, ela vai enxergar a mensagem que a gente quer passar e que Deus deixou na nossa vida, que Deus deixou através da gente, né? Se Paulo não deixasse todas essas cartas, quanta coisa a gente não saberia, quanta coisa Deus não teria mostrado pra gente através dele. E Paulo foi uma carta viva de Deus. E nós sejamos testemunhos de Cristo, né? Que é isso que ele nos pediu. Assim como a gente cria memórias com os nossos filhos, com a nossa família, como a gente cria essas memórias? Fazendo refeições juntos, propondo alguma programação diferente, se divertindo. Quantas memórias eu tenho da minha família? De coisas boas que eu fiz na minha infância, de coisas que marcaram, de coisas que eu lembro até hoje. Todas as vezes que a gente vinha no carro para Guararema, que a gente passa, né, desde quando a gente tinha casa aqui, a gente rezava no carro, todos nós. Antes de sair, a gente vinha conversando no carro. Naquela época não tinha, acho que nem tinha celular quando eu era novinha. Então, quantas experiências a gente trocou, quantos ensinamentos nesses momentos meu pai, minha mãe puderam passar pra gente. Quantas noites eu e minhas irmãs ficávamos no quarto conversando, porque hoje em dia a gente deita na cama, pega o celular e um não conversa com o outro, né? Então, nessa época a gente ficava, nós três dormíamos no mesmo quarto e ficávamos conversando, aí ficávamos rindo. Eu lembro que sempre uma dormia primeiro, daí a gente às vezes tacava bichinho na que dormia, tacava da nossa cama, sabe? E dava risada. E são tantos momentos que ficam guardados, né? Momentos especiais que ficam guardados no nosso coração. E esses momentos hoje em dia são tão mais raros porque o celular tá roubando tudo isso, né? E mais uma coisa que eu me lembro também, que até hoje minha mãe faz, na hora de dormir, sempre tem aquela, né, a gente tem a tradição, as memórias, né, de contar histórias pro filho, né, a gente sempre pega um livrinho, lê histórias. E minha mãe sempre inventou de contar histórias verdadeiras. Então, ela sempre contava pra gente histórias que aconteceram com ela, memórias. Quando eu era pequena, eu fui com a minha mãe em tal lugar, aconteceu isso. Ou, tipo, na minha escola, eu tava na minha escola, eu conheci tal amiga. Ela tem várias histórias. E eu falo, mãe, como você lembra? Como você tem uma memória dessa? Porque se eu for contar histórias verdadeiras, né, pra minha filha, eu não sei se eu tenho tantas histórias quanto minha mãe. Eu me lembro, né, de tantas histórias quanto minha mãe. E como são memórias importantes de ser passadas, né? E todo dia à noite, quando ela vem aqui, até hoje, a Luísa, vovó, conta uma história verdadeira. São histórias verdadeiras da vida dela, né? Então, isso define muito quem ela é, uma carta da vida dela, né? E a nossa carta com Deus também vai ser cheia de histórias verdadeiras, nem sempre histórias com final feliz, nem sempre romances, histórias de muita luta, batalha, mas histórias reais, né? Então que a gente possa contar cada vez mais, assim como minha mãe sempre contou pra gente, histórias reais. Não contos de fadas, histórias reais. Porque a nossa vida vai ser assim, vai ser feita de histórias reais.
E vai depender muito da gente, de como a gente vai contar ela para as outras pessoas, como a gente vai escrever o final delas, né? Se Deus estiver nessa história, com certeza o final vai ser conforme a vontade dele, né? Nem sempre vai ser o final que é feliz pra gente, mas vai ser um final conforme o que ele quer fazer na nossa vida, o que ele quer fazer através de nós. E com certeza muitas pessoas vão ser impactadas, muitas pessoas vão querer saber da sua história com Deus. Que a gente guarde nossas recordações com Deus, que a gente pare, que a gente escreva, que a gente testemunhe, né? E nossa carta com Deus nem sempre vai ser só de coisas boas, nem sempre vai ter só experiências boas. Vão, através, às vezes, de uma experiência ruim, é que Deus começou a agir na nossa vida. Quantas memórias que eu não gostaria de ter na minha vida, mas que eu sei que se eu não tivesse, Deus não teria agido. Se não fosse a doença do meu pai, se não fosse essa memória que é tão dolorida pra mim, que até hoje eu falo muito disso, que eu não sei se isso eu vou ter uma cura um dia. Eu sempre vou sentir falta, eu sempre vou ter essas saudades. Mas eu vou ter saudades de uma coisa boa que eu tive. Mas ao mesmo tempo, quando aconteceu essa memória ruim, Deus entrou na minha vida. Então eu conheci outra paternidade, uma que eu não conhecia. E é muito especial isso. E eu falo que esse momento foi muito importante na minha vida, porque é uma memória ruim, é uma memória de perda, da perda do meu pai, de uma pessoa que foi tão importante durante toda a minha vida e que sempre vai ser. Mas foi nesse momento que eu conheci um outro pai, que eu não conhecia. E foi através da perda que ele veio me falar que eu não estava sozinha, que eu tinha um pai, mas que muitas vezes eu não enxergava, ou que eu, por mais que ele tentasse falar comigo, por mais que ele se fizesse presente em vários momentos da minha vida, eu não tinha guardado aqui no meu coração, no meu HD interno. Tudo faz parte de um processo, de um aprendizado que todos nós vamos ter que passar. A gente tem que se lembrar todo o tempo da nossa vida com Cristo, da nossa história com Jesus. A gente que precisa trazer à memória tudo que Ele nos prometeu, todos os milagres, todas as graças que Ele já derramou através de nós, o emprego que Ele já deu pra gente, que a gente pediu, a doença que Ele já curou, quantas vezes a gente chorou sozinha e a gente teve uma resposta dele. Ele sempre estava lá por nós. O lugar de onde ele nos tirou, né? A gente tem que lembrar sempre o que Jesus fez por nós. Lembrar da nossa história com Ele. Se Ele prometeu pra gente, Ele vai cumprir. E o nosso papel é ter isso no nosso coração e nunca se esquecer. E ter essa palavra fresca na nossa memória. Porque vai ser ela que vai nos trazer esperança, que vai nos incentivar. Que você se lembre sempre que tudo que Deus já fez com você, tudo que Deus já fez através de você, tudo que Ele e perceba como Ele é bom, justo, fiel, como Ele demonstra o amor dele em cada instante, em cada gesto, em cada palavra, em cada pessoa que vem falar com você. Que a gente sempre traga à memória cada coisa que Deus fez em nossa vida, que a gente não se permita esquecer, porque essa é uma das armas mais poderosas que Deus pode deixar pra gente. Gente, acho que hoje é isso. Amanhã é o 29º dia e vai dar tudo certo. Deus abençoe a todos que estão aqui me assistindo e até amanhã para mais um dia. Um beijo, boa noite e Deus abençoe.